Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, ainda abordando o tópico de limites, vamos falar um pouco sobre funções contínuas. Tá? Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece aí na tela, nossa página no Instagram e o nosso canal no YouTube. Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos entender primeiro, de forma sem burocracia, de forma bem prática, bem simplista, o que seria uma função contínua. É se você tem a possibilidade de fazer o desenho dessa função sem tirar o lápis do papel. Como, por exemplo, eu mostro aí essa figura nesse slide. Se minha figura tivesse saltos, alguns pontos de quebra, em que eu não conseguisse, para desenhar o gráfico dela, não tirar o lápis do papel, eu teria uma função descontínua, ok? Mas por que é tão importante aqui para nós, dentro do curso de cálculo, ter funções contínuas? A gente vai ver, principalmente no tópico de derivadas, assuntos de otimização, né? O estudo de um ponto ótimo de uma função é extremamente importante, extremamente aplicado dentro das engenharias, né? Então, a gente vai ver que se a função possui um ponto de máximo ou possui um ponto de mínimo, são em pontos onde a função é contínua. Então, ter essa garantia é importante para nós no estudo de derivadas, no estudo de otimização. Ok? Então, a gente precisa entender de fato, de maneira bem formal, provar que a função é contínua no ponto, para futuramente poder fazer estudos melhores sobre esse ponto. Ok? Então vamos lá. De forma bem formal, usando rigor, o que é ser contínuo? Uma função é contínua num ponto, e é importante que a gente sempre vai falar isso, tá pessoal? Contínua em x igual a A, se e somente se acontecer essas três condições. Primeiro, f de A existe. O que significa? O A tem que estar no domínio da função. Não existe a gente falar que a função é contínua num ponto em que esse ponto nem pertença ao domínio da função. Então, primeira coisa, a função é contínua em A se A pertence ao domínio da função. Segunda condição, o limite existe em x igual a tendendo a A. Isso significa que provar a existência de limite, a gente já viu na aula passada que um bom caminho é a ideia de limites laterais. Então a gente vai calcular o limite da função quando x tende a A pela esquerda, calcular o limite da função quando x tende a A pela direita, ver se esses limites são iguais. E aí, pelo teorema, o limite existe, é a segunda condição. A terceira condição é se o limite da função que a gente acabou de achar no item 2 coincide com a resposta do item 1, ou seja, f de A no ponto. Fazendo essas três condições, a gente diz que a função é contínua no ponto x igual a A. Caso falhe qualquer uma dessas três, a gente diz que a função não é contínua em x igual a A. Portanto, descontínua em x igual a A. Beleza? Bom, vamos trazer alguns exemplos para a gente tentar entender melhor essa ideia. Uma coisa importante é você entender que as funções polinomiais são contínuas em todo o seu domínio. Em todo o seu domínio. Em x igual a 1, 2, 3, em qualquer valor de x. Então, as funções polinomiais do tipo funções de primeiro grau, você consegue desenhar o gráfico da reta sem tirar o lápis do papel, né? Funções quadráticas, as funções de segundo grau, tá? Funções polinomiais de forma geral. Então, onde que a gente tem que ficar atento à ideia de descontinuidade de funções? A gente havia abordado essa ideia na aula passada e agora a gente vai melhorar o que a gente vinha falando, ok? Eu disse a vocês para a gente tomar um certo cuidado em funções definidas em várias sentenças. Então, por exemplo, eu trago um gráfico de uma função que a gente trabalhou na aula passada, definida por duas parábolas. Repara que essa função do gráfico 1
é uma função contínua. Você conseguiria desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. De forma bem rigorosa, aquelas três condições são satisfeitas. Existe f de 1 é 3, os limites laterais existem, a gente já calculou na aula passada, a resposta é 3, são resultados coincidentes, portanto as três condições são satisfeitas. Olha para o exemplo do gráfico em azul. Por que a gente pode falar que essa função não é contínua? Vamos lá. Existe f de 2 é 1, beleza, não tem problema. Repare que existe um ponto isolado. Você não conseguiria desenhar a parábola e aquele ponto sem tirar o lápis do papel, né? Então essa função é descontínua. Vamos provar algebricamente por que ela é descontínua. O 2 pertence ao domínio, porque existe f de 2. Os limites existem, então os limites laterais, quando x tende a 2 pela esquerda, graficamente você percebe que dá 4, e quando x tende a 2 pela direita também dá 4, então o limite da função quando x tende a 2 é 4, porém, o limite da função quando x tende a 2 não coincide com f de 2. A terceira condição é falha nesse exemplo, tá bom? Portanto, a gente provaria que essa função em azul, o gráfico dela mostra isso claramente, ela é descontínua em x igual a 2, ok? Vamos ver outros exemplos? Bom, o gráfico em verde se trata claramente de uma função descontínua, por quê? Repare que a quebra acontece em x igual a 0, então um valor interessante a ser estudado de descontinuidade é em x igual a 0. Vamos trabalhar aquelas três condições então. Primeiro, 0 está no domínio da função? Sim. Repara que existe uma bolinha fechada quando x é 0, então admite um valor. Repare que os limites laterais são diferentes, né? Portanto, a função não tem limite quando x tende a 0. Portanto, quebrou a segunda condição, já é descontínuo. O mesmo acontece com o gráfico em azul. Repare que os limites laterais são diferentes. Então, também é descontínuo, também há essa quebra, há esse salto na construção do seu gráfico. Ok? Mais alguns exemplos. Repare que o exemplo em rosa. Existe f de 3, é 0, portanto 3 está no domínio da função. Os limites laterais são iguais, quando x tende a 3 pela esquerda é 1, quando x tende a 3 pela direita também é 1. Porém, repara que f de 3 é 0 e o limite da função quando x tende a 3 é 1. São resultados diferentes, portanto a função é descontínua. Para ser contínua, deve satisfazer as três condições. Ok? O gráfico em azul, exemplo clássico de descontinuidade por causa dos limites laterais. Tá? Outra característica importante de funções descontínuas, né, além de funções definidas em várias sentenças, são funções com domínio restrito. Imagina que você calculou o domínio de uma função e você acha, por exemplo, reais exceto a. Provavelmente o a não vai ser um ponto de descontinuidade. Obviamente, né, pessoal, pelo primeiro critério, se o a não está no domínio da função, obviamente essa função não é contínua em x igual a a, ok? Bom, vamos trazer aqui alguns exemplos para a gente entender ainda melhor toda essa ideia, tá? Então, verifique se a função f de x, definida em duas sentenças, é contínua em todo o seu domínio. Beleza. Então, repara que eu trouxe o gráfico, é uma função definida em várias sentenças, em que a primeira sentença é uma reta, uma função de primeiro grau, e a segunda sentença é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola. Eu trago parte do gráfico dessa função importante no ponto de quebra, em x igual a 2, a essa quebra de uma sentença para outra. Então, a questão pede para que a gente analise em todo o seu domínio.
Porém, a gente sabe que uma função de primeiro grau ela é contínua em todo o seu domínio. A função quadrática é contínua em todo o seu domínio. As funções polinomiais são contínuas. Então, o importante a ser analisado é exatamente no ponto de quebra, onde muda de uma sentença para outra. E isso acontece em x igual a 2. Então, vamos analisar em x igual a 2, ok? Primeira condição é satisfeita. O 2 pertence ao domínio da função, pois existe f de 2. Repara que a segunda sentença pede para que você faça 4 menos 2 ao quadrado quando x for igual a 2. E 4 menos 2 ao quadrado dá 0. F de 2 é 0, existe. Ok? Vamos trabalhar a segunda condição. Será que o limite dessa função existe? A gente vai provar que não, pois os limites laterais são diferentes. Repara que quando x tende a 2 pela esquerda, é por valores menores do que 2. Então, no lugar de f de x, eu substituo por 3x menos 1. Jogando x igual a 2, os teoremas iniciais garantem que pode ser feito isso, né? A resposta daria 5. Já para x tendendo a 2 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 2, eu uso a segunda condição, 4 menos x quadrado. E aí, jogando x igual a 2, a resposta é 0. Como os limites laterais são diferentes, o limite da função não existe. Não é satisfeita a segunda condição, portanto, a função não é contínua. Como você podia perceber pelo gráfico, ok? Vamos trazer um outro exemplo. Uma função definida em 3 sentenças, ok? Será que ela é contínua? E aí, se eu pergunto se ela é contínua, obviamente eu quero saber se ela é contínua em todo o seu domínio. Bom, a primeira sentença é o gráfico de uma função de primeiro grau, portanto, contínua em todo o seu domínio. A segunda sentença é uma quadrática, portanto, contínua em todo o seu domínio. A terceira sentença é uma função de primeiro grau e ela é contínua em todo o seu domínio. Então, se há um problema, será nas quebras, onde acaba uma sentença e começa a outra. Isso acontece em x igual a menos 1 e em x igual a 1. São os dois pontos a serem analisados, onde há possível descontinuidade da função. Vamos analisar primeiro em x igual a menos 1. A primeira condição é satisfeita. Menos 1 pertence ao domínio da função, já que a segunda sentença fala f de x igual a x quadrado toda vez que o x estiver entre menos 1 e 1, inclusive menos 1, inclusive 1. Então, eu posso jogar x igual a menos 1 na minha função. E a resposta daria menos 1 ao quadrado. A resposta é 1. Ok? A segunda condição diz se o limite existe. Vamos provar que em x igual a menos 1, o limite não existe. Repara que ele não existe porque os limites laterais são diferentes. Repara que quando x tende a menos 1 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que menos 1, eu devo substituir no lugar de f de x a primeira sentença, x mais 1. E quando x tende a menos 1, a resposta é 0. Já para valores maiores do que menos 1, eu devo usar a segunda sentença. Então, no lugar de f de x, eu substituo x ao quadrado. E atribuindo x o valor de menos 1, a resposta seria 1. Os limites laterais são diferentes, portanto, o limite não existe. Portanto, a função não é contínua em x igual a menos 1. Você pode perceber no gráfico que há esse salto. Vamos provar que em x igual a 1, conforme o gráfico nos mostra, a função é contínua sim. Né? Então, agora, para x igual a 1. 1 pertence ao domínio da função, pois existe f de 1. Repare que para x igual a 1, a gente tem que usar a segunda sentença. Tá? 1 ao quadrado é 1. Agora vamos provar que existe o limite. Os limites laterais são iguais e são iguais a 1. Portanto, o limite existe e a resposta é 1. Repare que para valores menores do que 1, eu uso a segunda sentença. E para valores maiores do que 1, eu uso a terceira sentença. Ok? A função pede que eu faça isso. Né?
Use a segunda sentença quando você tiver entre valores entre menos 1 e 1. Use a terceira sentença quando você tiver com valores maiores do que 1. Tudo bem? E a terceira condição, que pede que o limite da função quando x tende a 1 seja igual a f de 1, é exatamente o que acontece, já que o limite da função quando x tende a 1 deu 1 e f de 1 também deu 1. Ok? Portanto, a função é contínua em x igual a 1, conforme a gente consegue ver no gráfico. Beleza, pessoal? É essa a ideia de funções contínuas. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!